Capítulo 2. Arrependimento, um poder criativo e vivificador que traz alegria. Há muito tempo, João Batista exclamou: "Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo." Não é esta a própria base do Evangelho das Boas Novas? Arrependimento, a porta de entrada para o céu. Arrependimento, a porta de acesso ao próprio coração do Pai. O arrependimento torna-nos alegres, pois leva-nos para casa, para o Pai e para o céu. É uma dádiva do Espírito Santo, que se inclina ao coração humano, endurecido e seguro de si mesmo. Ele o quebra em pedaços, para que o Pai, o Criador, possa tomar esses pedaços em suas mãos e moldá-los no vaso novo para a sua glória. Não deveríamos pedir essa dádiva mais do que todas as outras? Ela nos traz vida divina, a vida verdadeira. O coração que pode chorar e regozijar-se está vivo. Só um morto é incapaz de qualquer reação. Está rígido e sem vida, não pode mais mexer-se. Não pode expressar sua alegria e é incapaz de chorar. No entanto, um ser humano que vive em contrição e arrependimento tem as características da vida. Ele chora pela única razão pela qual se deve chorar, pois significa a morte e um terrível julgamento para nós e para toda a humanidade, com horrendas consequências aqui e para toda a eternidade, se não houver arrependimento. De fato, ele chora pelos seus pecados. Profundamente entristecido pelo pecado, ele já não chora por coisas que não valem a pena ser lamentadas, pois comparadas com essa dor, são apenas questões passageiras e insignificantes. Aquele que se perturba e chora demasiadamente por coisas terrenas, cai numa tristeza que leva à morte. 2 Coríntios 7:10. Mas aquele que chora em contrição por aquilo que é verdadeiramente lamentável e terá tão graves consequências, chora pelo motivo autêntico, divino. Assim, aqueles que se arrependem são realmente sinceros, verdadeiros e realistas. Eles se entristecem pelos seus pecados antes que seja demasiado tarde, diferentemente dos outros que por negligência não o fazem e lamentarão seus pecados por toda a eternidade. Naqueles que se entristecem agora por seus pecados, produz-se uma transformação, de modo que começam a viver uma vida nova e diferente. Aqueles que se arrependem estão verdadeiramente vivos, porque após chorarem por seus pecados, irrompem com alegria e cânticos que são desconhecidos a outros corações. A alegria do perdão, nenhuma outra alegria pode comparar-se a ela em altura e profundidade. A alegria da redenção ultrapassa toda e qualquer felicidade. Uma pessoa que por muito tempo esteve presa em cadeias regozija-se quando é libertada. Sua prisão, porém, foi apenas por um número limitado de anos, e sua liberdade também é limitada pelo tempo. Entretanto, aqui estamos falando da libertação de uma escravidão do príncipe deste mundo, o príncipe do reino do inferno, um cativeiro que teria durado por toda a eternidade, e do qual nenhum ser humano conseguiria libertá-lo. E agora, essa libertação aconteceu. Nosso Senhor Jesus desceu dos céus, tornou-se homem, deixou-se prender, algemar e ser condenado à morte em nosso lugar, para que pudéssemos ser livres. Não deveria isto fazer um coração humano regozijar-se como jamais o fez?
é só a contrição e o arrependimento que nos fazem participar dessa alegria, dessa vida renovada. Eles nos tornam conscientes da nossa escravidão pecaminosa e morte espiritual, e nos levam aos braços do nosso Redentor e Senhor, que nos dá a vida. Os cristãos, portanto, que não experimentaram o arrependimento, embora sejam piedosos e fiéis frequentadores da igreja, estão mortos espiritualmente. Como diz o nosso Senhor Jesus na carta à igreja de Sardes: você tem fama de estar vivo, mas está morto. Apocalipse 3:1. Estar espiritualmente vivo é viver em arrependimento. Espiritualmente mortos são os cristãos que jamais choram pelos seus pecados ou que deixaram de fazê-lo há muito tempo. Mortos aos olhos de Deus são aqueles cristãos que já não se regozijam pelo perdão de Deus. Sempre que falta essa alegria, ainda que nos consideremos cristãos dedicados, há algo errado em nossa vida. Pois, assim como é verdade que pecamos repetidas vezes e necessitamos do perdão, é também verdade que o arrependimento deveria derramar-se em nosso coração. De fato, a contrição e o arrependimento deveriam ser a própria base da nossa existência. De outro modo, toda a nossa vida cristã estará em retrocesso e acabaremos nos tornando como os que regozijam em seu orgulho, de quem Sofonias fala que cairão debaixo de severo julgamento. Sofonias 3:11. Além disso, o arrependimento deveria ser o alicerce da nossa vida, porque esta é a única atitude adequada que devemos ter para com Deus. Podemos comparecer diante de Deus, o Deus Santo, de alguma outra maneira, a não ser como pecadores contritos? Podemos estar somente aos seus pés, porque somos pecadores e diariamente pecamos contra Ele. Além do mais, o arrependimento deveria ser o alicerce das nossas vidas, porque diariamente pecamos contra os nossos semelhantes. Na verdade, não há ninguém dentre nós que vive em perfeito amor. Quando pensamos nas pessoas com quem partilhamos nosso lar ou com quem trabalhamos, não deveríamos também estar aos seus pés com corações contritos? Talvez elas tornem a vida difícil para nós, mas nós nos tornamos culpados se não as suportarmos com amor e as ajudamos a encontrar o caminho certo. Arrependam-se. Este é o chamado da Escritura. Ouvimos repetidas vezes este chamado do próprio Jesus. Esta foi também a mensagem que Martinho Lutero proclamou, pois ele disse que a vida do cristão devia ser de arrependimento diário. Ele lutou contra a falsa e inerte religiosidade, contra a autossegurança e o orgulho, com os quais ousamos aproximar-nos de Deus, que resulta numa estagnação da vida divina em nós. Será que nos damos conta o quanto o Senhor Jesus quer que vivamos nessa atitude de quebrantamento, a fim de que tenhamos vida? Se isso não fosse importante para Ele, a atitude impenitente da igreja de Laodiceia não lhe teria feito pronunciar um veredito tão severo. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Você não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Apocalipse 3, 17 e 16. Será que estas palavras não são válidas também atualmente? Se achamos que tudo está certo em nossa vida, ou em nossa igreja ou comunidade,
se insistirmos que estamos certos e que fizemos tudo o que deveríamos fazer em nosso relacionamento com aqueles que nos causam problemas, então estamos com uma atitude de autossegurança, que é o oposto do arrependimento. Afirmamos com isso que a vida, ou seja, o próprio Jesus, que vem a nós com o seu perdão, não tem lugar em nosso coração. Para os complacentes e autosseguros, Jesus diz em sua carta às 7 igrejas: arrependam-se. Ele nos faz um apelo para abandonarmos essa atitude que traz ruína aos que creem. Somente aqueles que são vencedores não terão seus nomes apagados no livro da vida um dia. Apocalipse 3, do 2 ao 5. Tão somente o arrependimento pode salvar-nos da morte espiritual e conduzir-nos à vida eterna. Somente o arrependimento nos leva aqui e agora a um antegozo dessa vida divina. Só os que estão vivos podem trazer vida aos outros. Os mortos espirituais são incapazes de gerar vida, porque neles não há vida. Não podem ser um testemunho para os outros através do que fazem. Eles simplesmente estão mortos. Aquele que não vive em arrependimento pertence aos espiritualmente mortos, que não podem trazer ninguém à vida. Mas os penitentes estão cheios de vida, vida divina, e podem levar outros à vida. Sempre que alguém se arrepende, dificilmente necessita dizer qualquer palavra. Ele não precisa pregar sermões aos outros. Ao invés disso, quando ele está prostrado diante de Deus e dos homens e confessa com o coração quebrantado e contrito: eu pequei, eu sou o culpado. Suas palavras têm o poder da vida. Elas têm a capacidade de abrir os corações mais endurecidos e trazer a vida aos espiritualmente mortos. Essas palavras, ditas pelo filho pródigo, quando chorava aos pés do seu pai, fizeram que o coração do pai transbordasse de amor. O mesmo acontece sempre que confessamos o nosso pecado e admitimos nossa culpa diante de nossos semelhantes. Quando lhes pedimos perdão, seu coração se abre. Lágrimas de contrição amolecem o mais duro coração, embora em alguns casos possa levar mais tempo do que em outros. A contrição e o arrependimento transformam a nós mesmos e também aos outros. Eles fazem surgir o amor e uma vida nova. Que poder criativo e gerador de vida é inerente ao arrependimento. Por essa razão, nosso Senhor Jesus chama as 7 igrejas no Apocalipse a se arrependerem. Pela mesma razão, o apóstolo Pedro proclamou o chamado ao arrependimento no dia de Pentecostes. Ele é o caminho para uma vida nova. Ele nos traz o Espírito Santo. Através do arrependimento, o reino do céu se aproxima de nós.